Olá, meu nome é Ana Luísa Rodrigues, sou graduanda do curso de Engenharia Urbana da Universidade Federal de Ouro Preto. Hoje eu vou apresentar o artigo intitulado Caminhabilidade nas Cidades Históricas, um estudo para o Centro Urbano Histórico de Glaura, em Ouro Preto, Minas Gerais. Esse artigo foi desenvolvido por mim, pela Bárbara Abreu Matos e pelo Matheus Gonçalves da Silva. Bom, primeiramente, cabe ressaltar que a priorização dos automóveis afeta diretamente as cidades, sobretudo na sensação que as pessoas passam a ter de não pertencimento a elas, vendo-as somente como local de passagem e não de permanência. Nesse sentido, é importante destacar três conceitos básicos. O primeiro deles referente à mobilidade urbana, que é a condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano. E a acessibilidade, que se relaciona à facilidade de alcance das atividades, indivíduos ou oportunidades relevantes. Em um contexto mais específico, a gente tem o conceito de caminhabilidade, que se refere à capacidade de um determinado ambiente construído suportar e encorajar o caminhar. Em outras palavras, pode-se dizer que caminhabilidade é a medida do quão amigável ao pedestre é determinado ambiente construído. E como ferramenta para mensurar esses aspectos do ambiente construído que de alguma forma influenciam deslocamentos pedonais, a gente tem os índices de caminhabilidade. Considerando o contexto específico das cidades históricas, a gente retrata alguns desafios da acessibilidade dos pedestres. E para embasar as considerações, a gente contou com um importante documento técnico-institucional que foi desenvolvido pela IFAM no ano de 2014, que aborda mobilidade, acessibilidade e a qualificação dos espaços urbanos, considerando as especificidades dos conjuntos urbanos tombados e de interesse para a preservação. A partir de então, se é possível elencar 4 desafios principais. O primeiro deles relativo às calçadas estreitas, com degraus e desníveis de todo tipo. Além disso, a gente tem a ausência de uniformidade dos pavimentos, das calçadas e também das vias, uma vez que elas são compostas por rochas naturais, que não apresentam tamanhos homogêneos, polimento adequado, nem mesmo regularidade. A falta de sinalização orientativa, principalmente com o enfoque voltado aos painéis orientativos, para acesso às edificações de valor histórico, e a ausência de sinalização pedestre. Mediante essas considerações feitas, a gente ressalta como objetivo do artigo a construção de um índice de caminhabilidade para mensurar a qualidade do ambiente de deslocamento de pedestres em centros urbanos históricos de cidades que possuem legislação de proteção ao patrimônio histórico e cultural, sendo estes conjuntos urbanos tombados pelo IFAM ou áreas históricas delimitadas pelo plano diretor. Bom, como metodologia de construção do Índice de Caminhabilidade de Centros Urbanos Históricos, o ICCH, a gente contou com uma revisão bibliográfica bastante densa, que contempla 16 estudos. O primeiro deles é o pioneiro nessa temática, foi desenvolvido por Bradshaw no ano de 1993. Um importante estudo também relativo a esse contexto das cidades históricas foi desenvolvido por Cardoso e colaboradores no ano de 2017, e a gente destaca também o estudo realizado pelo ITDP Brasil no ano de 2019, que foi a concepção do ICAM. À vista de todo esse levantamento, a gente fez a identificação de 244 parâmetros e a padronização dos mesmos, restando 48. A partir de então, foi realizada a computabilização da frequência em que cada um deles apareciam e a estratificação dos mesmos em 6 categorias distintas. Para a formulação do índice, a gente contou com os parâmetros mais frequentes e também aqueles que exprimiam particularidades das cidades históricas. Nesse sentido, o índice de caminhabilidade para centros urbanos históricos contempla 5 categorias, sendo a primeira delas relativa à calçada, com os parâmetros largura efetiva do passeio, pavimentação da calçada e acessibilidade da calçada. Categoria ambiente, com os parâmetros inclinação longitudinal, proteção contra intempéries e limpeza. Categoria segurança, com os parâmetros travessias,
tipologia da rua, iluminação, categoria atratividade, com os parâmetros uso misto do solo, atratividade visual, assentos e sinalização orientativa, e a categoria conectividade, com os parâmetros acesso ao transporte coletivo e infraestrutura cicloviária. Cada um desses parâmetros apresenta uma escala de avaliação, sendo que vai da nota 1 à nota 4, sendo a nota 1 referente ao pior cenário e a nota 4 referente ao melhor cenário. A título de exemplo, eu destaco o parâmetro relativo à largura efetiva do passeio, em que a unidade de análise é o segmento da calçada e sua escala de avaliação se baseia na nota 1, inexistência de calçada em trechos do segmento ou em toda sua extensão. Nota 2, relativa à largura mínima efetiva inferior a 1,20 m em uma via compartilhada por pedestres, ciclistas e veículos. Nota 3, relativa à largura mínima efetiva igual ou superior a 1,20 m, inferior a 2 m em uma via compartilhada por pedestres, ciclistas e veículos. E a nota 4, relativa à largura mínima efetiva igual ou superior a 2 m, ou sendo esta uma via de uso exclusivo dos pedestres, como é o caso dos calçadões e ruas pedonais. As demais escalas de avaliação de cada um dos parâmetros encontram-se dispostas no artigo. Bom, para realizada a mensuração de cada um dos parâmetros, se faz possível obter a nota de cada uma das categorias e a nota final do índice por meio da divisão da pontuação obtida pelo parâmetro pelo número de parâmetros da categoria ou parâmetros totais, e esse valor é classificado de acordo com o intervalo pertencente. A classificação péssima é dada do intervalo que vai da nota 1 até a nota de 1,75, ruim, que vai de 1,75 a 2,50, bom, de 2,50 a 3,25 e ótimo de 3,25 a 4. Como estudo de caso, a gente tem a aplicação desse índice no distrito de Glaura, localizado no município de Ouro Preto, em que a gente identificou o centro urbano do distrito e fez a estratificação do mesmo em 20 segmentos distintos. Como resultado, a gente percebeu esses cenários e foi possível identificar que o parâmetro relativo à segurança foi que recebeu a classificação péssima em todos os segmentos, e o melhor cenário é dado à categoria relativa à conectividade, em que a maioria dos segmentos apresenta um cenário ótimo. Como nota final, a gente obteve uma classificação ruim para a maioria dos segmentos e 3 deles receberam uma nota péssima. Bom, como conclusão, se fez possível observar que o distrito de Glaura possui desafios para garantir que o deslocamento de pedestres ocorra de uma forma adequada, de acordo com os critérios selecionados para avaliação, mas é muito importante ressaltar que os resultados devem ser analisados de uma forma bastante ponderada, uma vez que são conhecidas as restrições impostas pelas legislações de patrimônio no âmbito das intervenções que possam, de alguma forma, vir a descaracterizar o espaço preservado. Ficam aqui meus agradecimentos ao Programa de Iniciação à Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pelo fomento à pesquisa. Muito obrigada pela atenção.